Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Possibilidades 1000. Meu nome é Carlos Fragoso e nesse vídeo eu preparei um conteúdo muito bacana sobre investimentos. Estaremos aí discutindo as diferenças entre renda fixa, renda variável, tudo para que você tome aí as melhores decisões na hora de investir. E se você já gosta desse tema de investimentos ou se pretende começar a investir, já deixa o seu like, se inscreva no canal para que o YouTube possa entregar mais conteúdos. Mas antes, não se esqueça, assinale o sininho para que toda vez que eu postar vídeos novos você seja notificado. Então, vamos ao vídeo. Bom, se você estiver começando agora, né, você precisa entender que você pode estar investindo tanto na renda fixa quanto na renda variável ao mesmo tempo. Você não precisa escolher um dos dois. Porém, é muito importante que você conheça aí o seu perfil de investidor para saber em qual das duas você se sente mais confortável. Tendo em vista que a renda variável, por exemplo, que investir em ações, ela possui um alto risco, porém uma rentabilidade maior. Eu preparei um vídeo, inclusive vai estar aqui nos cards, que fala muito sobre isso, como você escolher o melhor investimento. Então fala um pouco de perfil, fala um pouco dos seus objetivos, as suas metas com relação ao seu investimento. Então é muito importante você saber que você pode escolher um ou outro, mas também você pode escolher os dois ao mesmo tempo, montar uma carteira diversificada e buscar aí rentabilidades mais seguras aí, de acordo com o seu perfil. Mas Carlos, qual é a diferença entre renda fixa e renda variável? Na renda fixa, o investidor ele sabe quanto será a sua rentabilidade sobre aquele investimento. Há previsibilidade sobre o quanto aquele dinheiro irá render. Já na renda variável, não há essa previsibilidade. Os valores, a rentabilidade dos ativos, elas podem variar de acordo com vários tipos de fatores. Por exemplo, cenário político, taxa de juros, cenário internacional, são vários fatores que fazem com que a renda variável oscile muito. Então a principal diferença entre renda fixa e variável que eu entendo é o risco. Na renda fixa, o risco é menor, já na renda variável, o risco é maior. Porém, de acordo com aquela regra, na renda variável, pelo risco ser maior, há possibilidade de ganhos maior também. Já na renda fixa, os ganhos são mais conservadores. Os ganhos são mais previsíveis, mais seguros, porém, você não tem grandes chances de rentabilidade. Mas atenção, não é que a renda fixa não há risco, de forma alguma. Tanto na renda fixa quanto na variável há riscos também. Um ponto que garante maior segurança aos investimentos de renda fixa é a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Para valores até 250 mil, ele garante o pagamento caso o emissor quebre. Por exemplo, se você investir 40 mil em um CDB de um banco e ele falir, o FGC garantirá o pagamento desse investimento, caso o rendimento não ultrapasse o teto de 250 mil. Conforme eu citei, em contrapartida, os ativos de renda variável eles trazem maior possibilidade de ganho, principalmente quando levamos em consideração o tempo. Geralmente, no mundo dos investimentos, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganhos. Então, se você é um investidor mais arrojado e abre mão da segurança pela possibilidade de rentabilidade, a renda variável pode ser para você. Agora, se você está começando a investir ou prefere uma rentabilidade mais estável e segura, opte pela renda fixa. Então, pessoal, vamos agora entender um pouco alguns tipos de renda fixa. Os investimentos de renda fixa, eles podem ser classificados de acordo com sua rentabilidade. Eu classifico em 3 tipos. O tipo pré-fixado,
pós-fixado e o híbrido, que é a mistura do pré com o pós. Os títulos pré-fixados, eles possuem uma taxa de rentabilidade fixa, quer dizer, ele não se altera até o vencimento do título, tá? Então, se você, por exemplo, compra um título com 7% ao ano, você consegue ter uma previsibilidade de quanto ele vai render em todo o período, tá? Exemplos de títulos pré-fixados são CDB, LC, Tesouro Direto pré-fixado, tá, pessoal? Já os títulos pós-fixado, ele geralmente é atrelado ao indexador, ou a Selic, ou até mesmo ao CDI, por exemplo. Então, toda vez que esse indexador subir, a rentabilidade também vai subir. Esse indexador descer, a sua rentabilidade também desce. Para você investir nesse tipo de ativo de pós, é muito importante que você entenda aí os movimentos da economia, tá? E alguns exemplos desses títulos são Tesouro Direto Selic, LCI, CDB, LCA e outras letras de câmbio também. E o terceiro, títulos híbridos, que é a mistura entre o pré e o pós-fixado. Por exemplo, um título pode estar atrelado a uma taxa anual de 8% mais um índice IPCA, por exemplo. Ele é muito útil, principalmente em situações de previdência, em situações que você vai atingir lá na frente, a longo prazo. Então, ele te protege da inflação, utilizando o IPCA, por exemplo, e te remunera uma taxa aí fixa, né, a 8%, por exemplo. Um dos pontos positivos do híbrido é que ele te remunera sempre acima da inflação, por exemplo, nesse IPCA. E nós temos aí o Tesouro Selic IPCA+, né, que é uma espécie desse tipo de título híbrido. Mas também nós temos outros exemplos de títulos híbridos, tais como CDB, CRI, CRA, LCI, LCA e letra de câmbio. Agora, iremos conhecer alguns tipos de investimentos de renda variável. Ações. Ações é o tipo de investimento em renda variável mais conhecido. E investir em ações nada mais é do que você se tornar sócio de grandes empresas. Por isso, para você investir em ações, você tem que pesquisar muito bem a empresa que você está se tornando sócio, pois ao adquirir ações, você terá parte no capital daquela empresa que está listada na Bolsa de Valores. Mas é muito importante que você acompanhe, você conheça, saiba quem são os gestores, o que a empresa faz, para que você se identifique com aquela empresa que você irá se tornar sócio. Além disso, além de se tornar sócio de empresas, é muito importante que você diversifique as suas ações. Não aposte tudo em uma única empresa. É muito importante, principalmente na renda variável, que você diversifique as empresas. A segunda opção em renda variável são os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Você que gosta de investir em imóvel, essa pode ser uma grande opção. Então, o que é investir em fundos imobiliários? É você tomar parte de alguns imóveis. E aí nós temos várias categorias de imóveis que são administrados por fundos, enormes fundos, que ali te repassa aluguel e também você ganha com a rentabilização, né, a valorização daquele papel, né? Então, você ali toma participação de imóveis como shopping centers, como galpões logísticos, como os lajes corporativas, que são escritórios administrativos, você tem hospitais, enfim, você tem vários tipos de imóveis que ali você pode tomar parte de uma cota, né? A cota, ela é uma pequena parte daquele imóvel. É como se aquele imóvel fosse dividido, né,
cada tijolinho daquele fosse para um cotista, e ali aquele cotista ele recebe uma parte do retorno daqueles aluguéis. Assim como ações, você precisa estudar ali os imóveis, você tem que entender a situação atual. Por exemplo, com essa pandemia, os shoppings ficaram vazios, então houve muita vacância, muitos lojistas saíram dos shoppings, com isso teve uma vacância de aluguel e os cotistas acabaram não recebendo o aluguel, né? Isso é normal por causa da situação atual que o mundo todo vive. Então você, ao investir, você pode escolher em qual tipo de imóvel, né, que aquele fundo imobiliário atua, tá bom, pessoal? Então, conforme eu comentei anteriormente, você não precisa investir em renda fixa ou em renda variável, você pode investir nos dois. A diversificação é muito importante para te proteger aí. É aquele famoso ditado, não se coloque aí todos os ovos numa mesma cesta, né? Então é muito importante essa diversificação, por isso pesquise, por isso entenda aí o seu perfil de investidor para que você possa aí tomar as melhores decisões e escolher o melhor ativo aí que você se enquadre. Isso é muito importante aí para a sua vida como investidor. Espero ter contribuído com você que ficou até agora. Estou muito agradecido por você estar me acompanhando nesse canal e estou preparando muito conteúdo bacana como este para trazer para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!